Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos vem para o centro da cidade, Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo, mais uma vez com o nosso querido e parceiro, Dr. Lucas Serbati. Seja bem-vindo, meu querido. O prazer é todo meu, Cida, estar aqui contribuindo com todos os consumidores e telespectadores da TV Cachoeira. O Dr. Lucas é advogado, especialista em direito consumidor e também trabalhista, mas hoje nós vamos falar sobre o direito consumidor. Tanto pepino, tantas perguntas. Sim, a região sudeste realmente tem se deparado com novas situações, inclusive com municípios muito próximos, né? Um exemplo clássico é a questão da restrição à utilização da água. No caso de um município aqui, Marataízes, que os munícipes não estão conseguindo instalar o hidrômetro em suas casas. E tem ultrapassado períodos superiores a 40 dias, na verdade, e esses consumidores não podem ficar mais de 40 dias sem água em suas residências. Isso é uma situação grave. O direito do consumidor, dentro dos seus direitos básicos, está o direito à saúde, o fornecimento de assistência, né? Isso, infelizmente, não vem acontecendo. Dr. Lucas, o senhor falou uma coisa muito séria e muito importante, porque água e esgoto, saneamento básico, é direito do cidadão. Sim, é um direito e, infelizmente, o próprio poder público, junto com as suas concessionárias, não vem cumprindo. Infelizmente, isso, imagina uma casa sem água ou sem recolhimento de esgoto, e isso ainda vem acontecendo em pleno século XXI. Infelizmente, muitos consumidores acabam cedendo e aceitando essa situação, o que não pode acontecer. Se você estiver diante de uma situação parecida ou que de alguma forma venha a ferir seus direitos de consumidor, você tem que procurar o PROCON, Ministério Público, Delegacia do Consumidor, mas não se resigne, procure seus direitos. Ter direito à água é um direito indisponível que todos nós temos e não pode de maneira alguma ser vilipendiado pelo poder público. Então, todo cidadão, a partir do momento, construiu a sua casa, solicitou a sua água, a sua rede de esgoto e não foi atendido, deve procurar o PROCON imediatamente. Sim, PROCON, Juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, você preencheu todos os requisitos da lei, ótimo, você tem o seu direito que deve ser amparado. Em hipótese alguma, o poder público ou as concessionárias de serviço público podem renegar o seu direito e permitir que você fique sem água no seu imóvel, na sua residência. Os usuários estão se sentindo, infelizmente, humilhados até, né? Por não ter a água, por não ter o esgoto ou por não ter outro serviço, seja lá qual for, eletricidade, saneamento básico na rua, ou o calçamento, seja o que for, desde que esteja no direito dele, como o senhor disse, o PROCON, como o senhor disse, o Ministério Público, como o senhor disse, a Defensoria Pública. E aí, quando esta solicitação, o usuário procura, o que é feito? Quais são os trâmites? Pela via judicial, existe a ação de obrigação de fazer, que tanto a Defensoria, Ministério Público ou advogado particular podem entrar com uma ação de obrigação de fazer, obrigando tanto o município quanto a concessionária a fornecerem um serviço. Se por um acaso demorar a instalar o hidrômetro, mas for fornecida água, essa água só pode ser cobrada no mínimo. Isso é muito importante, porque tem alguns municípios que mesmo não instalando o hidrômetro, mas fornecendo a água, vem cobrando valores abusivos e o consumidor não pode pagar além pela falta de zelo do poder público. Então quer dizer que se não tiver o hidrômetro, tem a água, então a taxa é mínima. Tem que ser taxa mínima. Os tribunais do país já pacificaram isso. Não é algo questionável. Infelizmente, o poder público fecha os olhos e permite que esses consumidores dos municípios fiquem pagando valores altíssimos. Mas se for o seu caso, não permita que isso aconteça. Procure os seus direitos. Dr. Lucas, eu fiz o programa Olho a Olho com Cida Campos, esteve no município de Marataízes. Nós fizemos uma matéria com o diretor do SAAI
E ele praticamente disse quase a mesma coisa que o senhor e nos informou que o SAAI estava à disposição a todo momento para a população, só que infelizmente a Prefeitura de Marataízes tem uma lei. Sim. E essa lei impede que o SAAI faça a ligação imediata. Isso é legal? Como que procede isso? Se o SAAI quiser ligar e a Prefeitura impedir, e se esse conflito aí? Bem, diante de um conflito de leis federal, Código de Defesa do Consumidor e uma lei municipal, deve prevalecer a lei federal, que ela é bem específica, ela possui a característica da especialidade e esses consumidores devem ser resguardados. Apesar da existência dessa lei, que inclusive ela traz o item da certificação do cadastro imobiliário. Inclusive é uma lei um pouco confusa porque ela trata sobre IPTU, sobre passe escolar, hidrômetro e mais uma série de outros. Então foi, na verdade, um emaranhado de questões tratadas nessa lei que infelizmente vieram, na verdade, para prejudicar os consumidores. E isso não pode prevalecer. Existe o Código de Defesa do Consumidor e ele, sem dúvida, prevalece sobre essa lei, apesar da forma com que ela foi esculpida pelo poder público municipal. Tem novidades aí no Código do Consumidor. Sim. E o senhor vai deixar claro para a gente aqui, vai contar tudo. Tudo, com certeza. É muito interessante, existia até pouco tempo atrás uma prática dos planos de saúde em que obrigava que as pessoas apresentassem um cheque calção. Os tribunais entenderam como uma prática abusiva. Só que essa prática se estendeu a quem nada menos que as clínicas veterinárias, que passaram também a exigir um cheque calção caso o seu animalzinho de estimação viesse a ter algum problema urgente. E os donos, na verdade, naquele anseio de cuidar dos seus animais de estimação, acabavam entregando cheque calção. Isso passou a ser considerado uma prática abusiva aqui no estado do Espírito Santo. Isso é um ponto muito importante para que todos os consumidores não permitam que isso venha a acontecer. Outro ponto muito importante também de uma nova legislação a nível do estado do Espírito Santo é que é muito comum você ter, às vezes, um problema no comércio ou mesmo em instituições financeiras e eles não permitem que você abra um crediário, não abra uma poupança, uma conta corrente e eles simplesmente ficavam no não. O consumidor não tinha documento algum em mãos para poder buscar e defender os seus direitos. Agora virou lei. O consumidor tem o direito, tanto dos bancos quanto do comércio local, de exigir uma certidão informando o motivo dessa negativação. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fique comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Lucas, pode concluir. Sim, portanto, Cida, tanto os bancos, principalmente esses, quanto o comércio local, eles têm a obrigação de fornecer uma certidão a esses consumidores que tiveram a negativação de um determinado benefício, seja fornecimento de conta corrente, conta poupança, crediário, para que, com isso, o consumidor vai poder mover uma ação, seja pela via administrativa do PROCON ou a judicial do Poder Judiciário, para poder resguardar seus direitos. Porque muitas vezes ele não tem nem noção do que realmente causou esse indeferimento e às vezes pode ser uma prática arbitrária dessas instituições. Doutor Lucas, vamos dizer que o João tem uma conta fixa de um celular móvel de uma determinada operadora, ou seja, ela qual for, mas todo mês vem um valor diferente. Se tem um contrato com valor fixo, por que altera sempre, o valor vem sempre diferente, cada mês vem um valor diferente? Isso é legal? Não. O que você combinou com a instituição é o direito de informação. Ele deve ser aplicado. Se a informação oferecida no contrato, junto com essa operadora, foi de, por exemplo, R$50, vai ter que vir esse valor de R$50. Qualquer adicional que for aplicado passa a ser uma prática abusiva com os direitos desse consumidor. E aí surge o direito da reparação, que ele pode pleitear de diversas formas, como nós falamos. PROCON, juizado especial, defensoria pública, advogado particular, Ministério Público. Portanto, o que foi contratado tem que ser combinado e praticado. O que exceder ao contrato
surge realmente um abuso por parte da empresa, que o consumidor poderá buscar a reparação civil. Mas nessas mudanças do código, a reforma tem novidades, não é só uma, tem mais. Várias. Vamos citar mais algumas aí? Vamos sim, por exemplo, aproveitando essa fala do telefone, do serviço de telefonia, hoje as concessionárias de serviço, seja água, energia, telefone, energia elétrica, surgiu uma nova legislação agora, a nível do estado do Espírito Santo, e funciona da seguinte forma: tive um problema com o meu serviço de telefone, entrei em contato com a operadora, eles vão mandar um funcionário deles para buscar a solução. O que acontece? Eles obrigatoriamente vão ter que me passar não apenas o nome desse funcionário que vai vir na minha casa, mas toda a matrícula, toda uma identificação desse profissional para que eu não corra perigo. Por exemplo, se é o Lucas que vai comparecer à minha residência, se vem o Mário, eu não sou obrigado a aceitar que o Mário compareça. Tem que ser aquele profissional que foi informado pela operadora. E se acaso a operadora ou a empresa, nós estamos citando a operadora, falar assim, não, eu não vou mandar outro funcionário, você não aceitou o funcionário que nós enviamos, mesmo que não seja o Lucas, é o Pedro. E aí? E aí surge a multa, e são multas que superam R$30 mil para essas operadoras, concessionárias de serviços públicos. Imagina, se todos os consumidores começarem realmente a lutar e garantir que o seu direito seja resguardado, com certeza essas grandes empresas vão pensar diferente e vão passar a respeitar nós consumidores. Perfeito! Você que está nos assistindo, não deixe passar. Seu direito é seu direito. E olha, nós temos bons advogados que têm uma vontade de mostrar serviço, sabe por quê? Porque está ao lado do povo. E a voz do povo... é a voz de Deus, com certeza. Doutor Lucas sempre muito afiado. Com certeza. E Cida, existe uma nova legislação também muito interessante, aplicável no comércio, principalmente em períodos festivos. No final do ano, geralmente é mais comum, você compra um determinado produto ou dá de presente e a loja informa que só aceita trocar durante determinado período, fora daquele período comemorativo, e o consumidor ele é obrigado a aguardar, passar todo aquele tempo para então ele poder voltar. Isso acabou agora. Na verdade, o que acontece? Em horário que a loja estiver funcionando, ela passa a ter a obrigação de aceitar a troca daquele produto. Não tem mais esse tempo de aguardar que o consumidor era obrigado a fazer isso. A partir de agora, não. Quer dizer, então, que eu ganhei um presente do Lucas, não preciso aguardar passar a festa de final de ano para trocar? De maneira alguma. Você pode ir no dia seguinte e já efetuar a troca. A loja tem essa obrigação, sob pena também de estar infringindo uma legislação estadual do Estado do Espírito Santo. Quando dói no bolso, rapidinho o povo corre, né? Corre, e os direitos dos nossos consumidores passam a ser respeitados. Infelizmente, é necessário essas legislações surgirem, porque são novos casos que vão acontecendo diariamente e nós consumidores merecemos respeito. Até porque um consumidor que se sente respeitado, ele vai procurar aquela loja porque ela está respeitando seus direitos. Lá ele sente confiança, se sente confortável e que ali existem pessoas que estão visando o respeito do consumidor e o melhor possível para ele. Doutor Lucas, às vezes a gente acaba recebendo várias mensagens eletrônicas nas nossas caixas de e-mail. Empresas, eu não quero, João não quer. Isso é legal? Infelizmente, Cida, hoje existe uma prática ilegal da venda de bancos de dados. O que acontece? Às vezes são funcionários ou outras pessoas mal intencionadas que dentro das próprias concessionárias de serviços públicos e operadoras, elas fazem o seguinte: elas compram um banco de dados, desde telefones a endereços de e-mail, postal, e na verdade vendem isso para lojas. Isso, infelizmente, assim, não existe uma lei específica para esse ponto específico. Já existem propostas no Congresso Nacional considerando essa prática ilegal. O que a gente sugere é que as pessoas tomem muito cuidado, porque grande parte disso não é apenas uma questão de propaganda.
mas é também estelionatários, pessoas que colocam links falsos para você pagar boleto, cair em situações realmente que vão levar prejuízo ao consumidor. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fiquem comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Lucas, tem mais mudança. Conta tudo pra gente. Mudança. Um outro ponto interessante que a gente sempre ressalta é o direito à informação, que é um direito básico de todo consumidor. E agora, adivinha, principalmente os supermercados e o comércio local, é obrigatório a partir de agora ter um visor no caixa para que todo consumidor veja o que está sendo passado da sua compra, que às vezes infelizmente acontece ou de má fé ou por descaso realmente de passar produtos com preços diferentes e você não está tendo acesso àquela informação realmente. Às vezes você só vai notar quando vai olhar a nota fiscal em casa e aí às vezes é muito tarde. E portanto o legislador, entendendo essa nova realidade que os municípios vêm passando e principalmente os consumidores, eles instituíram essa lei, que já está em vigência no Estado do Espírito Santo e todo o comércio vai ter que se adaptar diante dessa nova realidade. Eu acho ótimo. Não, sim, eu acredito que vai ser até uma forma de um próprio investimento também do próprio fornecedor, na verdade, o comerciante, porque a partir de agora o consumidor está identificando tudo isso ali. Vai ser mais difícil o consumidor retornar depois e falar, olha, veio um valor errado da minha nota fiscal, porque a informação está sendo mais clara, precisa, está informando ele de uma forma ali que ele está tendo acesso. Doutor Lucas, e é necessário que a população exija a nota fiscal, né? Sim, é muito importante, porque o que acontece é através dos tributos que a praça é reformada, que as escolas são construídas, os postos de saúde também são construídos, são reformados, todos os serviços são oferecidos. Pedir a nota não está causando prejuízo nenhum para você, até porque o imposto você já pagou. Pedir ou não pedir não vai te dar a isenção dos impostos. Por isso é muito importante a gente solicitar isso, porque realmente é uma única forma desse dinheiro que é destinado para o Estado, na verdade, ser aplicado para nós consumidores. Por isso é muito importante. Além do que, a nota fiscal é uma prova que nós compramos naquela loja e tudo, além do que a garantia também, né? É a prova da aquisição do produto e a garantia que você tem daquele produto. Tem mais item? Tem mais um item ainda, uma nova legislação. Essa legislação é muito interessante, principalmente em produtos importados. Compramos determinado produto, ele apresentou defeito. A gente só pensa na assistência técnica quando vem o defeito. Esse é um problema grave, porque muitas vezes é uma assistência técnica que não tem no nosso município. E o que fazer? Nós vamos ter que pagar do nosso próprio bolso? Não. O produto está na garantia. A garantia é um contrato que a empresa e o comerciante assume com os consumidores de que se der um defeito naquele determinado produto, eles são responsáveis pelo conserto. E o que acontece? Essa nova legislação, ela obriga que os comerciantes informem em cartazes dentro do próprio estabelecimento, informando os endereços de todas as assistências técnicas que estão naquele município ou próximo, para que o consumidor tenha ciência e possa encaminhar. Porque se de repente for um produto que não tem assistência no município ou é de difícil acesso, às vezes o consumidor prefere nem comprar aquele produto. Então é mais uma informação passada aos consumidores que passam ao direito de decisão, se querem realmente ou não, ou assumir esse risco, né, caso o produto apresente um defeito. E aí é uma segurança, até porque vai que de repente a gente compra muita coisa realmente na internet. Hoje a população, a internet é tudo. É rápido e a gente consegue comprar mais rápido, a gente consegue ver variedades, preços e tudo. E aí chega com problema... Tem que ficar com aquele prejuízo? Não dá, né? Nessa crise toda, né, doutor Lucas? Não é impossível. O consumidor não pode sair dentro do prejuízo, estando no período da garantia. É um direito dele, o Código de Defesa do Consumidor está aí, já tem mais de 20 anos que foi instituído. Infelizmente, alguns consumidores não o conhecem ainda como deveriam. Mas, com o passar do tempo, não apenas o Código de Defesa do Consumidor, mas as legislações de âmbito estadual e municipal vêm entendendo
as dificuldades e a nova realidade que vem surgindo no caso das compras online, que esses consumidores merecem ser resguardados. E todas as possibilidades e itens criados, na verdade, eles não vêm para prejudicar, muito pelo contrário, vêm para garantir o respeito ao consumidor, mas bem como também o próprio comerciante passa a ter mais meios de se precaver de futuras demandas judiciais ou administrativas. É uma dor de cabeça. Que é uma dor de cabeça, é muito importante isso. O fornecedor tem que ter essa concepção de que essas garantias novas que vêm surgindo não vêm para prejudicar, mas para garantir também os direitos deles, que eles sabem até onde eles podem ir e até onde não podem ir. O PROCON hoje é um caminho mais rápido e também é um caminho que muitos empresários têm medo, eles têm medo. Infelizmente as pessoas ainda têm medo do PROCON, mas o PROCON na verdade é um órgão administrativo. Não tem juiz, não tem promotor, você não é réu quando você vai ao PROCON, você é requerido. Inclusive o processo começa com o que eles chamam de carta de investigação preliminar. É uma solicitação de informações preliminares que busca resolver o problema. Você não está sendo punido com multa, você não está tendo o nome da sua empresa lançado em um rol de culpados. Está buscando de uma forma amistosa a resolução do problema. Muito melhor do que ir para o Poder Judiciário, que você vai passar a sentar no banco dos réus. E aí quando chega nesse banco, é uma dor de cabeça, é um estresse danado, fora que tem o advogado, que a gente sabe que a Defensoria Pública lotada, abarrotada, a demanda, infelizmente, eles não conseguem ajudar todos. E aí, lógico, evidente, graças a Deus, nós temos também os advogados particulares, né? E que também, por sua vez, nunca fica sem trabalho, porque são tantos problemas, que vocês, advogados, acabam sendo o remédio na hora, né, doutor Lucas? Sim, as demandas tendem a aumentar, a relação de consumo, a sociedade com crediário tão fácil, a aquisição de mercadorias e produtos também está muito fácil para todas as pessoas, seja pessoalmente, pela internet, novos mecanismos de propagandas, só vêm a aumentar realmente as demandas, infelizmente, do judiciário. O importante, justamente como a gente vinha falando da via administrativa do PROCON, é que são formas e mecanismos de mediação, que buscam a conciliação do consumidor e do fornecedor. Acredito que ambas as partes, conseguindo conversar realmente, estreita a relação deles e, na verdade, cria-se confiança. Acredito que um comerciante e um consumidor confiantes e reciprocamente, eles vão poder tanto vender quanto comprar e ter um consumidor contínuo, que sempre vai estar no seu comércio podendo comprar, né? Ao invés de fugir daquele comerciante. E ali acaba fazendo um acordo, sim, que é a melhor coisa fazer um acordo na hora, do que, como o senhor disse, partir para as vias judiciais. Exatamente, o acordo é o melhor caminho. Ambas as partes saem felizes, consumidor com seu produto, comerciante sem menos um problema e talvez até um próximo consumidor, um amigo inclusive. E o importante é isso, é resolver os problemas de ambas as partes e ambos saírem felizes. Doutor Lucas, o que é assédio do consumidor? Assédio, na verdade, o que acontece? A gente percebe que existem alguns comerciantes que acabam extrapolando os limites. Um consumidor ele tem o direito de reclamar quando o produto está com defeito. Ele tem um código e ele comprou um produto que as expectativas eram de estar funcionando. Se não está funcionando, ele tem todo o direito de buscar os mecanismos de solução. E cabe a esse fornecedor atender essa demanda. A partir do momento que excede-se esses limites e o fornecedor passa-se a ofender esses consumidores, surge ao consumidor, sem dúvida, o direito a pleitear, na verdade, nem a via administrativa, a via judicial, o dano moral, que é realmente um caminho árduo, que vai causar um dano realmente, mas é o único caminho para evitar e rechaçar essas práticas de comerciantes que tendem a vilipendiar os direitos dos consumidores. Então, se sentiu assediado, recorra. Nesse caso, vá para a via judicial, que é sim mais árdua, mas é uma forma de impedir que essas pessoas antiéticas e imorais continuem a ofender outros consumidores. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fique aí comigo. Olho a Olho, com Cida Campos.
Dr. Lucas, tem acontecido aqui em Cachoeira Itapemirim alguns golpes, ligações, meu filho foi sequestrado, o primo ou a prima bateu com o carro, e aí essas pessoas estão ligando, solicitando, pedindo dinheiro para que essa pessoa deposite, ponto. E muitas pessoas acabam caindo. Sim. E aí, para estornar esse dinheiro, é possível, não é possível? Quais são os procedimentos? Infelizmente, o golpe do telefone, que a pessoa se passa por um parente ou um amigo, eles solicitam que seja uma transferência online. E transferência online, o dinheiro vai imediatamente para a conta do golpista. Você identificando que você caiu nesse golpe, nós solicitamos assim isso e damos a sugestão para que você entre imediatamente em contato com o seu banco, solicite a suspensão dessa transferência para essa conta, porque realmente são contas que geralmente não estão na cidade, estão inclusive em outros estados, e conseguindo a suspensão dessa conta, geralmente é o próprio gerente da agência que faz, você abre uma ordem de solicitação de reembolso. É um questionamento, o gerente ele vai solicitar que você vá à Polícia Civil e faça um boletim de ocorrência para registrar realmente, passando todas as informações, o telefone que te ligou, horário, as informações que foram passadas para você. E através desse boletim, você levando à agência bancária, tudo com muita urgência, lógico, existe uma possibilidade de você receber. Infelizmente, tem algumas pessoas que demoram um pouco até entrar em contato com algum outro parente, com um amigo, e cada segundo que você demorar, é mais remota a chance de ser ressarcido. E infelizmente esse golpe tem se tornado rotineiramente. Para se ter ideia, por semana são várias pessoas que acabam caindo nesse golpe específico, sem contar uma série de outros. Por exemplo, o boleto que você recebe no seu e-mail falando que é uma promoção, Americana, Submarino, é muito rotineiro. Eu mesmo vivo recebendo esse tipo de spam na minha caixa de e-mail. Pessoas na rua, saidinha do banco. São várias formas de golpe que nós temos que tomar muito cuidado, Cida. Infelizmente, eles estão aí na rua e a quantidade é tão grande que infelizmente a polícia não consegue às vezes pegar todas essas pessoas. E um outro fato mais grave ainda, somos nós que às vezes caímos nesses golpes e ficamos com medo. Ficamos com vergonha, com receio do julgamento das pessoas lá fora, mas nós não podemos ter receio. Temos que correr atrás, temos que ir na polícia e mesmo que já tenhamos perdido o dinheiro, temos que registrar o boletim de ocorrência, porque se a polícia não saber que essa quantidade de golpes está acontecendo, para eles é como se a sociedade estivesse perfeita e nós sabemos que não está. Então, imediatamente, em contato primeiro com a família para ver se procede ou não. E com o banco? Com o banco, exatamente. Com a família é importante para a gente saber se é realmente a pessoa. E outro ponto, falando em família ou amigos, é que você não passe informações, jamais. Provavelmente esses golpistas, eles não são uma única pessoa, eles vão passar para um segundo, vai falar para você ligar para a oficina, ligar para determinado supermercado, para uma pessoa, e eles vão pedir para você confirmar dados. No que você está confirmando seus dados, na verdade, esse golpista está passando para o primeiro que já te ligou. E aí é como se você estivesse realmente conversando com aquela pessoa da sua família. E aí você acaba entregando os pontos, você efetua depósitos, você assume compromissos que não assumiria. Isso é muito sério, muito grave, fora também a dor de cabeça depois. Nossa, mãe, é dor de cabeça enorme, porque você perde dinheiro. Existem pessoas aí que perderam mais de R$1.800. Isso é muito dinheiro para os dias de hoje. E eles acabam cedendo, às vezes pedem 1.500. No final eles aceitam que você deposite qualquer quantia, porque eles estão atrás de dinheiro. Outros golpes também, é no caso dos cartões de telefone, que eles pedem para você passar determinada quantia em cartão telefônico, passar o código. Isso infelizmente é muito comum, todo dia tem. Se você for na Polícia Civil hoje, vão ter boletim de ocorrência com esse problema. E por isso que é muito importante a gente recorrer realmente a esses meios. Entre em contato com a família primeiro, depois vá à agência bancária para conseguir tentar suspender essa transferência e depois Polícia Civil para se fazer o boletim de ocorrência. Nós temos também o mercado na internet que vende, eu estou batendo muito em cima dessa tecla porque nós recebemos muitos pedidos de perguntas, esclarecimentos, então eu vou assim aproveitar ao máximo o Dr. Lucas aqui. Tem
O comércio é grandioso na internet. E aí tem muita gente levando prejuízo. Como? Uma internauta encaminhou pra gente na verdade foi um desespero, coitada, que ela estava assim, desesperada. Ela comprou uma máquina, se eu não me engano, não sei se foi de costura ou se foi de lavar. Desculpa, eu não me lembro bem. Mas a caixa veio lacrada, fechada, mas dentro só tinha algumas peças. E aí, doutor Lucas? Sim, infelizmente isso acaba sendo comum. Eu mesmo caí num golpe parecido com esse, que comprei um celular e, na verdade, quando ele chegou em determinado ponto de uma agência do correio, o celular foi furtado. Mas aí a própria empresa fornecedora assumiu a responsabilidade e mandou outro celular. Nesse caso, no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade ela é objetiva. Isso significa que independe de culpa, independe de culpados, seja o fornecedor, seja o correio, que geralmente é a empresa que entrega. Ambos possuem a responsabilidade e deve ser identificada de cada um. Se um determinado produto só veio algumas peças, ou se veio uma pedra, um pedaço de tijolo, um pedaço de madeira, ou se veio vazia, o que acontece é que tanto o fornecedor quanto o próprio correio, eles têm a responsabilidade pela entrega integral do produto. Se estiver faltando, ou mesmo se não estiver vindo, ambas as empresas têm responsabilidade e elas devem ou ressarcir ou entregar um outro produto idêntico ao adquirido pelo consumidor. E quando a mercadoria extraviou? Correio não sabe, empresa não sabe, transportadora não sabe. Isso é um outro problema também muito grave que acontece rotineiramente. Da mesma forma, a responsabilidade é objetiva. Extraviou, ou o correio ou a própria empresa, eles têm a obrigação de entregar um outro produto ou ressarcir, de acordo com a vontade do consumidor realmente. A prestação do serviço de entrega tem que acontecer e o consumidor não pode ser responsabilizado pela falta de zelo dessa cadeia da entrega do produto. Doutor Lucas, e quando essa mercadoria é entregue em outro endereço e a pessoa, moradora daquele endereço, recebeu, se calou, isso dá processo? Quais são os procedimentos? O que acontece com essa pessoa? Sim. Se a mercadoria foi entregue em um endereço totalmente diferente do que você forneceu, da mesma forma a responsabilidade é objetiva. Cabe à empresa a entrega de um outro produto ou ressarcimento. Agora, se você mora em um prédio ou em um determinado endereço, mas um terceiro que recebeu aquela mercadoria, surge um questionamento, né? Existe a possibilidade ou não de ressarcimento? Na verdade, quem comprou foi você. Você deu o seu nome, você que se apresentou e adquiriu para a própria empresa. Portanto, se a empresa assumiu o risco de entregar para um terceiro, o problema é dela. O consumidor não vai poder se responsabilizar por isso e ficar no prejuízo. Caberia à empresa entregar para a pessoa que adquiriu. Infelizmente, o programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Doutor Lucas, muito obrigado. E pode se preparando, porque olha, são tantas perguntas que eu tenho que chamá-lo uma vez ao mês, pelo menos. Cida, é um prazer estar no Olho a Olho com Cida Campos. Estou à disposição para atender sempre que o programa precisar e todos os consumidores que estiverem de qualquer dúvida. Estou à disposição a todos. O programa Olho a Olho com Cida Campos fica por aqui. Até semana que vem.